da tua TV, você na Belita, você na 24 de julho, você na Tendinha, o senhor no jardim, o senhor no cemitério. Caríssimos, para quem vai à escola de condução, sabe de antemão que no cemitério o som deve estar baixo, não se pode buzinar. Esse carro não. Esse carro não. Esses carros não. Era só passar dali com as crianças. Essa viatura, minhas senhoras, meus senhores, de antemão avisavam, senhores, esse carro é para alunos. Você, papá cardíaco, você, papá nervoso, concentrado, por favor, não suba aqui. Queremos só alunos. Alunos sentavam um em cima do outro, alguns dançavam ali, algumas rebolavam. Depois de ter consumido a ciência, terem tentado incutir alguma coisa na sua cabeça, o aluno mal saía da escola, apanhava o carro para poder destressar, desaliviar, tirar aqueles nervos que existiam porque o professor deu broncas ou por não entendeu a matéria. Minhas senhoras, meus senhores, importa dizer que não é o único carro. Os outros carros que não têm som, que o motorista não é vaidoso, que o motorista não põe o pé no acelerador, chamam de mbauene. Aquele carro é mbauene. Minhas senhoras, meus senhores, sabiam vocês que os vossos filhos conhecem os chapas um pelo seu próprio nome? Eu dizia Toyota Coaster, mas não é esse nome desse carro. Há um codinome ali. Cada estudante, cada aluno sabe. Vamos aguardar, por mais que passe um chapa vazio, vamos aguardar para uma... É Master Wanted. Há um aí que me passou em mente. Esse que eu estou a falar era dos tempos em que eu ia à escola, né? Eu não sei se ainda há esses nomes. Ainda existe esse nome específico, essa abertura específica ainda existe. Atualmente, há outros nomes. Temos a parte traseira desse carro. Deve ter um nome ali, a parte traseira do carro. Sabe esses estudantes? Cada viatura com o seu nome, cada viatura com o seu nome e com o seu motorista. 2. Muitas das vezes, os cobradores, os motoristas, namoram com os vossos filhos. Namoram com as vossas filhas. E não só o cobrador e o motorista. Sexta-feira chamam amigos. Alguns deles. Para também aproximar. Namorar. Caríssimos, esta é a realidade. Este trabalho levado cá pelo município não é a primeira vez. O problema do nosso país é que parece que não se tomou remédio de lua, com todo o respeito. Parece que não se tomou remédio de lua. Não há projetos, não há ações lineares. Não são consistentes. Tomaram uma decisão para colmatar, para eliminar um certo mal. Depois de o fazerem, não garantem, não criam condições daquele mal não voltar. Não estão a entender, caros seguidores. A relva, a capim aqui no terreno, capinaram. Depois, 2 dias, 3 dias, ainda continuam a caminhar ali, a capinar um bocadinho, a varrer. Uma semana depois abandonam. O capim vai voltar ou não vai voltar? Na igreja dizem, você vai com um espírito, expulso aquele demônio. Não vai desaparecer logo, vai dar uma volta, 2 voltas e vai espreitar ver se aí ainda há fogo ou não há fogo. Assim que descobrir que não há fogo, vai convidar mais 1, 2, 3, 4, 5 demoninhos. Let's go, vamos. E voltam quando são muitos.
mas só volta quando encontra que o seu coração está vazio, não há fogo, não tem o Espírito Santo. Mas será que o nosso governo não sabe disso? Será que o nosso município não sabe disso? Que ao implementar uma ação, ao implementar uma regra, devem depois garantir que haja continuidade, garantir que o mesmo mal não retome. Isto aqui tinha sido eliminado há muito tempo, há mais de 5 anos. Porém, depois disso, houve um relaxamento. Pelo menos na gestão do Enéas Comites, não vi uma ação do gênero. E foi nesse período em que essas viaturas retomaram. Foi nesse período em que essa prática retomou. Para angariar mais clientes, angariar mais passageiros, não só cabia a capacidade do motor, não só dependia dos assentos, a beleza, a velocidade, assim como o som. Passa a ser um elemento aplicado para poder ter clientes, ter passageiros. O município tinha eliminado isso, mas deixou que isso ganhasse contornos. E hoje, mais uma vez, volta a caçar as viaturas. Caçou essa viatura. Caçou essa viatura. Onde é que esteve o município? Porque isto aqui já tem 1, 2, 3 anos. Assim. Onde é que esteve o município durante esse período? Será que advertiu? Chamou a atenção? Todos os dias nós temos polícia municipal na via pública. Todos os dias. A mandar para os mesmos carros, a pedir as mesmas coisas. Será que o município não via isso? Tem polícia de trânsito. Será que não viam? A pergunta é, passivo. Pegou-se, aprendeu-se esse carro, muito certo, correto. Muito certo é a palavra do meu sogro, gosto de dizer muito, muito certo. Até que peguei este termo. Certíssimo, correto. Minhas senhoras e meus senhores. Esta viatura foi apreendida. Ok. Amanhã, depois da manhã, daqui a 1 mês, daqui a 3 meses, sair do Razak Manique, vindo outro, estaremos na mesma campanha, na mesma atividade, no mesmo cenário, com a mesma força de vontade de garantir que as nossas crianças não sejam perturbadas, não bebam bebidas espirituosas dentro da viatura, não façam, não permitam aqui não usar esse termo. Ok, passa a expressão. Carrega o vídeo, vamos ouvir aqui o porta-voz da Polícia Municipal da cidade de Maputo. E seria de bom tom que o município pensasse e dissesse-nos aqui também o que é que vai fazer de modo em que retire elimine esse tipo de prática e garanta que a mesma não retome, não assole o país. Isso nos difere do nosso primeiro tema. Corrupção. Estamos a aprender 1, 2, 3. Mas o que estamos a fazer para desencorajar a prática de corrupção? O que estamos a fazer para impedir que lá no bairro, lá na comunidade haja corrupção, no hospital? O que estamos a fazer para que o próximo governante não roube, não desvie as coisas? Porque estamos a ver que condenar só não funciona. Estamos a ver que as molduras penais não estão a mudar nada. Aliás, como dizia a Marisa, cumprem e voltam como se fossem deuses. Cumpriu a pena, voltou, reintegrou socialmente e vivem uma vida com muita abundância, até melhor que daquele outro pacato moçambicano que nunca roubou e nunca foi preso. Como eliminar isto? Vamos a essa matéria, faz favor, e volto com o convidado. Aquele que te garante chegar a casa em segurança, garante chegar a casa sem nenhum contratempo. E aos motoristas de transporte semicoletivo de passageiros, exortamos para que continuem a cumprir as... A Polícia Municipal da cidade de Maputo apreendeu 8 viaturas de transporte semicoletivo envolvidas em diversas infrações, com destaque para cobranças ilícitas, encurtamento de rotas e poluição sonora.
Entre os casos, sobressai uma viatura que operava na rota Museu Machazine, alegadamente associada com comportamentos impróprios envolvendo alunos, incluindo o consumo de bebidas alcoólicas. Somente aqui no Parque Central da Polícia Municipal temos 8 viaturas por vários tipos de infrações, desde cobrança de tarifas não aprovadas, circulação sem documentos, sem carta, sem livrete, e também temos aqui questões concretas de injúrias aos passageiros. Desta vez foi uma denúncia sobre uma viatura Machazine Museu por poluição sonora. Esta viatura é transporte semicoletivo de passageiros para Machazine Museu, mas por a prática habitual, eles têm feito o transporte escolar, eles vão selecionando passageiros através de instrumentos que podem aderir nesse transporte, são público infanto-juvenil, a maior parte deles que vão à escola secundária, e dentro deste carro, por causa da poluição sonora, eles acabam aproveitando, cometendo outro tipo de infrações. Nesta viatura, ano passado propriamente dito, nós temos fotografias documentadas, o próprio proprietário da viatura assinou termos de compromisso, em que temos fotografias de menores consumindo bebidas alcoólicas. Ora, o consumo de bebidas alcoólicas já abre espaço para outro tipo de ilicitudes, que não podemos mencionar, mas há clareza de que haviam danças que mostravam que eram obscenas. Daí que a viatura tem cortinas, porque em algum momento fechavam as cortinas e o agente fiscalizador não tinha a possibilidade de visualizar o que havia no interior da viatura. Segundo o porta-voz da corporação, José Ganhada, foram aplicadas sanções aos infratores, enquanto algumas situações continuam a ser tratadas numa fase de sensibilização. As viaturas que entram para a cidade de Maputo é muito fácil, nós interpelamos e neste momento fazemos trabalho junto com os proprietários das viaturas. Eles são notificados, eles comparecem, assinam o termo de compromisso, são aplicadas multas devidas. Por exemplo, temos aqui questão de encurtamento de desvio de rota. Aqueles que são residentes são passados multas, solicitam ao proprietário da viatura e conhecem o comportamento dos seus motoristas. E com a nossa contraparte da Matola, quando não conseguimos identificar a viatura aqui na cidade de Maputo, nós informamos e eles também fazem o seu trabalho na Matola. E qual é a aparência das multas? A base das multas, por exemplo, de encurtamento do desvio de rota, a partir de 10 mil meticais até a mais alta 35 mil meticais por aplicação de tarifas não aprovadas. Neste caso, nós não só aplicamos as multas, neste caso mesmo nós chamamos eles de aração, solicitamos os proprietários das viaturas e, em coordenação com a Polícia da República de Moçambique, havendo espaço para um processo legal, um processo criminal, nós indicamos a PRM para procedimentos subsequentes. Mas neste momento, nós não estamos a falar de multas, porque queremos ainda persuadir para que voluntariamente adiram, porque nós queremos que o transporte seja seguro, seja cômodo para todos eles que fazem ao transporte semicoletivo de passageiros. O responsável apelou aos passageiros, sobretudo estudantes, a optarem por transportes seguros e exortou os operadores a cumprirem as normas estabelecidas. Nós queremos apelar que façam-se a transporte seguro, aquele que te garante chegar a casa em segurança, garante chegar a casa sem nenhum contratempo. E aos motoristas de transporte semicoletivo de passageiros, exortamos para que continuem a cumprir as rotas, respeitem as regras básicas do trânsito, respeitem o código de estrada e evitem expor a menores ao consumo de bebidas alcoólicas ou outro tipo de drogas. De ressaltar que a viatura da Rota Museu Machazine já foi apreendida várias vezes pelas mesmas infrações. A Polícia Municipal da cidade de Maputo apreendeu 8 viaturas de transporte semicoletivo envolvidas em diversas infrações, com destaque para cobranças ilícitas, encurtamento de rotas e poluição sonora. Entre os casos, sobressai uma viatura que operava na rota Museu Machazine, alegadamente associada com comportamentos impróprios envolvendo alunos, incluindo o consumo de bebidas alcoólicas. Somente aqui no Parque Central da Polícia Municipal temos 8 viaturas por vários tipos de infrações, desde cobrança de tarifas não aprovadas, circulação sem documentos, sem carta, sem livrete, e também temos aqui questões concretas de injúrias aos passageiros. Desta vez foi uma denúncia sobre uma viatura Machazine Museu por poluição sonora. Esta viatura é transporte semicoletivo de passageiros para Machazine Museu, mas por a prática habitual, eles têm feito o transporte escolar, eles vão selecionando passageiros através de instrumentos que podem aderir nesse transporte, são público infanto-juvenil,
a maior parte deles que vão à escola secundária, e dentro deste carro, por causa da poluição sonora, eles acabam aproveitando, cometendo outro tipo de infrações. Nesta viatura, ano passado propriamente dito, nós temos fotografias documentadas. O próprio proprietário da viatura assinou termos de compromisso em que temos fotografias de menores consumindo bebidas alcoólicas. Ora, o consumo de bebidas alcoólicas já abre espaço para outro tipo de licitudes que não podemos mencionar, mas há clareza de que haviam danças que mostravam que eram obscenas. Daí que a viatura até tem cortinas, porque em algum momento fechavam as cortinas e o agente fiscalizador não tinha a possibilidade de visualizar o que havia no interior da viatura. Segundo o porta-voz da corporação, José Ganhade, foram aplicadas sanções aos infratores, enquanto algumas situações continuam a ser tratadas numa fase. Caríssimos caçador, caros internautas, vimos esta fundamento de reportagem. Governo ou município fez o seu trabalho, mas conforme dizia anteriormente, primeiro dizer bem haja o município, porém que hajam ações não momentâneas, não que entrem em vigor e terminem num certo período, que garantam que as mesmas viaturas